Gente, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pelo acompanhamento junto a nós, desses nossos momentos, que são similares àqueles que nós os tínhamos no farol nas tardes de sábado, quando nós nos reuníamos, coisa que provavelmente ocorrerá em breve. Retornaremos às nossas atividades presenciais, assim almejamos todos nós. Hoje é 19 de dezembro de 2020, é um terceiro sábado do mês, o que caracterizava e caracteriza entre nós aquele passe que nós direcionávamos, propriamente dito, para as questões ligadas à regeneração, a, não digo cura, mas um auxílio à nossa fisiologia, à nossa saúde. O mesmo dispositivo, a mesma intenção permanece, porque os nossos amigos espirituais compreendem com toda a sua boa vontade que temos impossibilidade, estamos impossibilitados de nos reunirmos. Então eles suplantam essa impossibilidade com a atividade que nós estamos buscando. Nós estamos fazendo alguma coisa, todos nós estamos nos conectando, estamos fazendo algo em busca de recursos. Então, aqueles de nós que temos, por exemplo, questões ligadas à necessidade da saúde, contemos com a boa vontade, a generosidade, o carinho da espiritualidade, que eles vão nos envolver. Eles continuam com a ligação com o farol, que é o nosso caso, né? Nosso, e eles, o mesmo que faziam lá, vão procurar fazer, nos atendendo dentro do possível. Obviamente que saúde não é somente a saúde fisiológica, envolve a saúde emocional, a saúde psíquica, a saúde espiritual, como que nós nos sentimos. A gente sempre pode lembrar até que tem muita gente andando para baixo e para cima, fortão, saudável, né? Bem disposto, mas está enfermo. Está enfermo porque está algemado, está psiquicamente destrambelhado, está desanimado, etc, etc. Então, todas as nossas condições de bem-estar traduzem saúde. Bem-estar é o que as entidades espirituais almejam nos transmitir. Então, nós vamos contar com isso nesse terceiro sábado. Então, aqueles de nós que estivermos nos sentindo assim, um pouco preocupados, um pouco desagradados na nossa saúde plena, no nosso estado psíquico, coloquemo-nos numa certa receptividade, acreditando na intervenção do mundo espiritual, acreditando na intervenção dos espíritos amigos, dos nossos médicos, enfermeiros, enfim, todos, porque independe da, da condição profissional, vamos dizer assim, porque os amigos espirituais são treinados, são dedicados à assistência. E a assistência precisa muitíssimo de um bom coração e de boa vontade, para que ela se concretize e se efetue. E isso o mundo espiritual tem e possui para conosco. Nós vamos então pedir muito que nos auxiliem, que nos ajudem. Mentalizemos o nosso próprio corpo, é óbvio, mentalizemos as nossas próprias estruturas celulares, cada célula dos trilhões de células que temos, sendo dinamizada, sendo energizada, mentalizemos a corrente sanguínea, o fluxo do sangue subindo e descendo, livre, solto por nossas veias. Mentalizemos toda a disposição saudável e positiva possível. Mentalizemos, imaginemos, nós vamos falar de imaginação, imaginemos a nossa aura brilhando. Ah, tudo muito bem, eu estou bem, afirmemos isso, repitamos a nós mesmos e vamos dessa forma nos envolvendo vibratoriamente a nós mesmos, desde já. Nós temos às vezes certas ideias, certos princípios que se tornam como que mitos, que se tornam como que até uma lavagem cerebral na gente que a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes se diz que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor.
E nós ficamos condicionados, às vezes, a uma vivência automática e involuntária, submetido a esse tipo de afirmação. O que, na verdade, reclama a nossa reavaliação. Por que ir pela dor? Qual a necessidade que existe em nós irmos pela dor? Nós podemos perfeitamente aprender pelo amor, aprender pelo bem, aprender pela experiência, aprender com as experiências alheias, procurar desenvolver o nosso discernimento e atuar de uma forma que seja desnecessária a dor. Se ela vier, ou como vem, porque faz parte do nosso mundo, do nosso planeta, mas nós aprendemos também, vamos aprender, vamos dizer que aprendemos, que chegamos a conclusões lúcidas, sadias e saudáveis, sem que a dor precisasse nos visitar. Sem que se fizesse necessário contrariedade, sem que fosse necessário. É evidentemente que quanto mais simples a pessoa maior é o aprendizado pelo desconforto. Porque falta o discernimento, a vida é mais atropelada, é mais impulsiva. E quanto mais, digamos assim, ter uma noção já de algumas coisas, aí você aprimora, a gente aprimora o discernimento e vai menos pela dor. A impulsividade, às vezes, de 1 minuto, de 1 segundo, nos leva a consequências de dezenas de anos, de muitas consequências negativas. Então é importante pensar sempre naquilo que a gente pode fazer, ter um pouco de tentativa de lucidez mesmo, essa lucidez que nos ajuda. Porque aprender pela dor, não precisa. A gente pode ter decisões acertadas. Lá o nosso amigo Chico faz uma lembrança das palavras de Jesus através de Emmanuel, quando diz que não se coloca remendo de pano novo em vestido velho. Jesus cita isso. Quer dizer, aquilo que já está descartado, aquilo que é antigo, aquilo que já é obsoleto, aquilo que é imprestável, aquilo que é inútil. A gente tem que se desfazer disso. Não adianta ficar ruminando coisas que passaram improdutivamente e tentar colocar coisas novas em cima daquilo, sempre remoendo aquilo que já se foi. Fora as aflições inconvenientes, improfícuas, esqueçamos o que passou, que resta só o nosso entendimento, aquilo que é proveitoso. Só o hoje novo requer um remendo novo, buscar um ciclo de trabalho, buscar mudanças. É essa a nossa finalidade. Essa é a forma como nós nos ajudamos para que os Espíritos nos ajudem. Para que nós não nos entreguemos. Para que nós não deixemos que a circunstância, a pressão prevaleça sobre nós. É essa a questão. Porque hoje, por exemplo, nós temos visto muito, tem se falado, tem se comentado muito a respeito da angústia, da depressão que tem marcado as pessoas. E aí chegam alguns a dizer que é o mal do século, que isso se agrava cada vez mais. E parece que é uma realidade, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. A depressão é uma percepção, às vezes, não é propriamente uma doença. Às vezes é um estado de espírito, é um sintoma. Não se chegou ainda a concretizar uma patologia crônica. Ela pode chegar a isso se não houver uma reação. Pode atingir o lado fisiológico nosso. Mas é preciso que nós possamos perceber, questionar o que está acontecendo. E às vezes a pessoa não quer viver, está contrariado, nega-se a si mesmo, é um adulto e se comporta como criança. Quais as causas? A gente às vezes não sabe as causas da depressão, principalmente a negação. Se durar muito vira doença, a negação das coisas do espírito, porque o progresso existe. Outrora a gente achava que tudo era fisiológico, tudo era do corpo, a gente não admitia a questão da influência espiritual. Houve épocas que isso foi admitido, mas foi obscurecido, evidentemente, que a gente já sabe disso. Foi tudo abafado, não se considera isso realidade. E a realidade espiritual é contundente. Então existe sim os problemas de envolvimento espiritual e os problemas pessoais que geram a depressão, a angústia, a tristeza, o querer abandonar a vida, nada tá bom.
Então, esse progresso que nos trouxe o conhecimento do Espírito tem que se popularizar entre nós. E entre as pessoas que estão envolvidas com depressão, tem que ter esse tipo de informação, que ela, além de estar sujeita e submetida a uma contrariedade pessoal, de não querer as coisas, de achar que está tudo mal, por algumas razõezinhas que a gente pode até tentar ver, existe a influência espiritual. Porque muitas vezes a pessoa que, ou aqueles de nós que nos ou deixamos levar pela depressão, a gente não percebe quanto que a gente tem de coisas boas. Não percebe o quanto às vezes a gente é amado, o quanto tem pessoas que gostam de nós. A gente sente a impressão que a gente está sozinho, e não está. E muitas vezes o que acontece? A pessoa não reconhece. Ela quer ser amada, mas ela não ama. Então a depressão se torna uma espécie de ingratidão às vezes. Porque nós, muitas vezes, temos mais do que merecemos. A nossa mãe gosta de nós. Vai dizer que não? Ah, sua mãe já não está mais aqui. Ela gosta de você. Vamos falar de quem está aqui então. Você tem amigos, você tem pessoas que te querem bem. Existe sim, não é possível. Você tem lá o seu cãozinho de estimação, que às vezes você nem dá bola para ele, deixa ele na sua casa e sai. Quando você volta, tá ele pulando em cima de você, te fazendo carinho, balançando o rabinho para você. Esse é um afeto. Quem é você? Quem é a gente para merecer, às vezes, certas coisas tão boas? Tantos benefícios que a gente tem, tantas coisas que ocorrem. Então, a gente tem que ver o que a gente já recebeu. Ah, mas as coisas não estão como eu quero. Tá, mas vamos pôr na balança os benefícios. Vamos fugir da pressão externa. Vamos pegar esses vestidos novo e pôr num remendo novo, coisas atuais, do momento, do instante. Esquece o passado. Esses traumas, esses abandonos da infância. Ah, eu tive uma infância difícil e eu tive traumas e ninguém ligava para mim, eu cresci abandonado, eu cresci sozinho. Como? Por pior que tenha sido a família, por pior que tenha sido da nossa concepção, os pais ou quem quer que seja, repetimos sempre, alguém cuidou de nós. Alguém teve que trocar a nossa fralda, teve que nos dar de comer, teve que dar o nosso corpo, teve que nos vigiar, porque senão o que a gente faria sozinho? Então nós temos benefícios, nós estamos aqui, reencarnamos. Então existe o quê? A gente foi cuidado, a gente foi ajudado. Não adianta pensar que o meu passado é torturante, isso é coisa antiga que já se foi. E que nós temos que, a doutrina assim o fala, reavaliar, ser gratos por aquilo que recebemos. O meio negativo, puxa vida, eu fui nascer num meio negativo. Esse meio que eu nasci e que eu reencarnei é um meio negativo. Lembremos-nos novamente que nós viemos ali por nós próprios. Quando nós reencarnamos naquele ambiente que a gente acha, nossa, que ambiente áspero, difícil, nós estávamos nas proximidades. Não estava distante. Seu pai e sua mãe estavam ali, você foi nascer a partir daquela concepção, que nós sabemos como. Mas naqueles momentos, ou naquele instante, existia o quê? Um campo energético. Um campo energético dentro do qual eu e nós estávamos. Não havia o dispositivo aquele casal, papai e mamãe, estarem ali, e nós estarmos, eles estarem aqui no Vale do Paraíba e nós estarmos lá na Oceania, do outro lado do mundo, vamos dizer assim, em termos geográficos. Dimensionalmente é outra coisa, vamos para a gente entender termos geográficos. Não, nós estávamos próximos. O laço fluídico não precisou se estender demasiado, estava próximo. Tem a ver conosco, tem a ver com o local, tem a ver com a situação. Por isso ali reencarnamos. E, consequentemente, nós reencarnamos com um propósito, para ajudar. E às vezes não ajudamos. Não ajudamos o meio em que viemos. E nós temos a ver com esse meio. A gente vai falar mais de reencarnação. O que acontece muitas vezes é que nós temos direitos e deveres. E nas nossas depressões, nas nossas tristezas, na nossa amargura, na nossa contrariedade, na nossa revolta, que às vezes nós temos, a gente busca mais os direitos do que os deveres. A gente acha que a gente tem mais direitos. Não, há direitos e deveres. E a gente só pensa em direitos. É por isso que nós devemos, pela sugestão espiritual,
buscarmos uma espécie de uma obrigação. Preencher a nossa existência, essa lacuna do vazio, com alguma coisa, com alguma atividade. Do contrário, sem se impor, sem se exigir alguma coisa de nós mesmos, nós ficamos só naquela cobrança, naquele solilóquio, naquela fala, naquele monólogo íntimo mental em que a gente ou acusa as pessoas ou se defende. Não, eu se põe de vítima. Sempre se põe de vítima, que não é amado, que não é bem quisto, que está largado, que as pessoas não estão nem aí comigo, e acusa as pessoas. Então, o solilóquio de acusação e defesa própria, se fazendo de vítima. A gente se inocenta, se aprova, se honra e que fica denunciando e culpando os outros. É uma atitude nossa, às vezes, irrefletida. A existência exige de nós uma seriedade maior. A reencarnação é um processo elaborado por entidades de alta capacitação logística. Então, é por isso que nós temos e precisamos de desenvolver uma certa vida interior. Pensar nisso. Porque o meio que nós vimos, o meio social, vamos dizer, generalizando, o meio social, a sociedade terrena é meio doente. O mundo social é um mundo enfermo. Nós não estamos num mundo privilegiado. Então, sempre que nós buscamos alguma coisa, entendamos, nem sempre seremos endossados nos nossos propósitos. Eu tenho uma ideia, eu vou fazer tal coisa. Aí chegam as pessoas, nossa, que bacana, faça mesmo, vai dar certo, isso é muito legal, torço para você. Geralmente não é assim. Geralmente existe, será que vai dar certo? Mas isso não é arriscado? Você já ouviu muitos conselhos saudáveis positivos? Compreensão de fato daquilo que você é e do que você precisa? São poucos os bons conselhos, as ótimas ideias. Vai dar certo? Será que vai? Existe pouco incentivo. Isso faz parte da sociedade que nós vivemos. O mundo que nós vivemos. Existe o quê? Uma espécie de generalização de um certo egoísmo. Não é ser pessimista, é com a realidade. E nós podemos driblar isso e fazer diferente e acaba desencadeando para a gente as diferenças também, porque a gente recebe da vida aquilo que dá. O que a gente está dando? E quanto aos incentivos externos que não vêm, lembremos-nos, sem demagogia, sem dogma, o reino dos céus está dentro de nós. Isso significa dizer o seguinte, que o maior incentivo, o maior fortalecimento, a maior estruturação de força está dentro da gente. Se for contar com todas as assistências externas, de precisar desse, daquele outro, de querer que esse seja assim, aquele seja assado, tudo de acordo com o meu padrão, eu vou realmente ficar pressionado pelo meio e vou me contrariar, vou desanimar, vou entristecer. Jesus dizia, tende fé em Deus. Às vezes a gente tem projetos que a gente acha que é inamovível, absurdo. A quem te desanime, não vai dar certo, a gente já repete, né? Que tem isso. Mas Deus sempre intervém e abre uma porta. Dá uma luz. A existência de Deus, por isso dizia Jesus, crede em Deus, tem fé em Deus. Ele existe, a suprema sabedoria existe. Nós somos precários para nós falarmos de Deus. Mas os espíritas, nós sabemos que Deus é a suprema sabedoria, nem sabemos definir. Os espíritos não são Deus, são criaturas de Deus, mas os espíritos são deuses perante nós, porque eles têm bilhões de anos, trilhões de anos à nossa frente. Não dá nem para a gente entender como eles também sejam. E nós cremos nos espíritos. E esse mundo tem uma logística, tem uma razão de ser, uma lógica. É isso que a gente precisa entender. Sempre surge uma luz no caminho. Todo mal oculta um bem. Somente o Espiritismo pode explicar isso. Não adianta a gente querer dizer que é por causa do pecado original, que é isso, que está pagando, que está dando nada disso.
O Espiritismo vai nos explicar da nossa continuidade da existência, da nossa necessidade de evolução, dos nossos acertos, dos nossos resgates, dos nossos compromissos, dos nossos entendimentos cada vez mais avançados, das necessidades de lição, das necessidades de aprendizado. E aí nós vamos concluir que tudo aquilo que vem do alto, por mais que pareça um mal, é um bem, tem um bem oculto. Nós que somos imediatistas e não percebemos imediatamente isso. O que é que o Espiritismo ainda nos diz que nós devemos buscar o bem? Uma atitude que coadune, que prevaleça sobre a nossa natureza instintiva. Significa procurar ser digno. Buscar a ética, buscar o bem, buscar uma forma compreensiva de entendimento, de solidariedade. Isso é começando nos nossos pensamentos e sentimentos. Procurar ser prestativo, o que pudermos fazer, e procurar ser bom. Ser mais forte que a pressão, o convite do mundo. Ah, nada tá bom, nada dá certo, tá cheio de problema, tá cheio de crime, tá cheio disso, tá cheio daquilo. Não é para se contagiar com isso. Esse vírus não deve nos contagiar. Estudar, instruir-se. Quanta coisa a gente tem para aprender. Quanta oportunidade existe nessa existência que nos é dada. Muitas vezes essa rotina, essa mesmice da forma de viver, em contrariedade, está alicerçada na ausência de obrigação, na ausência de buscar os nossos deveres. E um dos deveres é a evolução, o aprendizado, o conhecimento, as oportunidades, as maravilhosas coisas que nós podemos agregar à nossa alma, ao nosso espírito. A gente pode conhecer arte, pode conhecer literatura, pode conhecer música, pintura. Tem uma série de infinidade de conhecimentos culturais que nós podemos agregar ao nosso espírito, que nos dá bem-estar, que nos dá satisfação. Conhecer as poesias, as canções, as músicas, conhecer isso, conhecer tudo que seja que eleve o nosso padrão cultural. Então, é esse um dos propósitos que a doutrina nos induz, quando fala para que nós devemos nos instruir. Vencer, tem que vencer a nós mesmos. A depressão está muito em moda. E muitas vezes a moda não convém, não é o que interessa para nós. Muitas vezes a gente tem assim uma variação de humor, uma flutuação. Às vezes ficar triste, tá bom, não tem problema, é normal, é natural. É natural a tristeza, uma certa melancolia. Alguns até acham saudável aquietar-se, ficar contemplativo, ter uma nostalgia, uma saudade de alguém. Isso te dá uma introspecção agradável, um momento agradável, mas triste. Uma tristeza saudável, momento. Já a depressão é aquela... cai a motivação, perde o prazer, perde a graça, se sente para baixo. Isso acaba tendo, de fato, alterações biológicas no transcurso do tempo. Então, essa tristeza, né, que às vezes até a gente quer ficar triste e é um direito, né? Até, às vezes, a gente que é espírita fica querendo diagnosticar. Você está triste? O que você tem? Ah, vamos fazer um P3B para você. Não, eu estou triste, eu quero ficar triste, eu gosto de ficar triste às vezes e eu mesmo quero resolver a minha tristeza. Pronto. Não existe nenhuma necessidade de terapêutica. Isso passa. A gente assimila e desassimila as energias, aquilo que se passa conosco. E outra coisa, isso é possível para resolver, para vencer, porque nós já tivemos muitos dramas e muitos problemas que nós vencemos. Quantas coisas já aconteceram e nós passamos por elas? Todos nós. Ah, mas quem me ajudou foi o mundo espiritual? Foi. Não, não foi o mundo espiritual, foi o mesmo. Não sei o que foi que me ajudou. Passou. Vencemos. Superamos. Já está lá atrás. Então, esse momento atual, cuja situação particular de cada um aí, de nós aqui, que estamos vivenciando, também vai passar. Também vai passar.
Nós, nos tempos atuais nossos, a gente vê na rua, nas estradas, o trânsito, muita correria, muita coisa, a gente não tem tempo para nada, mas principalmente o tempo que a gente não tem é para refletir. A gente não tem esse tempo para refletir, para se aquietar e ficar pensando, pensar na vida. Como é que fala lá? Pensar na morte da bezerra. Ah, que bom! É uma metáfora, brincadeira. Vai ficar pensando, pensar na vida. Tem que pensar. Tem que refletir. Tem que ficar analisando, somando, subtraindo, recordando, rememorando, trazendo à tona vivências da infância, da juventude, momentos do lar paterno, materno, momentos da primeira infância, rever aqueles instantes, os colegas de escola, as ocorrências, retrospectivas saudáveis, positivas, não o remendo de pano novo em cima de vestido velho. É rever, seguir, refletir, meditar sobre a origem e o destino também. A nossa origem não é aqui. Ela estava num determinado local, passou por uma segunda origem, que é a segunda origem carnal do presente, mas nós viemos de lá do mundo espiritual. O nosso habitat verdadeiro é o mundo espiritual. E é para lá que nós vamos. Então significa o quê? Nós estamos aqui num lapso, num transcurso, num trânsito. Queiramos ou não, não adianta valorizar demasiadamente a vida física, no sentido de que é tudo e absolutamente tudo, porque não é. Não é. Nós vamos retornar ao mundo espiritual. Então nós temos que refletir sobre isso. Refletir sobre os espíritos. Sobre aqueles que já se foram. A gente fala em arte, fala em conhecimento, né? E sempre aquelas dúvidas, né? Onde estão as pessoas que já se foram? Esse ano comemora-se, a gente pode ver em vários eventos aí mundo afora, 250 anos do nascimento de Beethoven. 250 anos. O autor das sinfonias, da sonata ao luar, de coisas belas, melodias, belas composições. Talvez ele nunca imaginasse que 250 anos depois, né, quando ele nasceu, né, estaria ainda se lembrando sua passagem pela Terra. E onde está agora? Mas a pergunta cabe também às demais vivências. Quantas pessoas passaram pela nossa vida que já não estão mais aqui? Onde estão? Onde está vovô, vovó, tio, titia, papai, mamãe? São pesquisas mentais, análises mentais, desenvolvimento da nossa percepção dentro do limite do nosso alcance, para nós sentirmos mais o mundo espiritual, sentirmos a vida extrafísica. Porque aqui não adianta querer, como se diz, lutar contra isso. Nós estamos obnubilados. A minha filha gosta dessa expressão. Obnubilados. A gente está meio perturbado, meio atordoado, meio obscurecido aqui na Terra, porque a gente está restringido. Mas isso não significa dizer que o mundo espiritual, o mundo não existe. Inclusive, muitos desencarnados espíritos também estão restringidos. Estão tão habituados ao mundo material e à vivência material e só pensar no mundo material que quando chega no mundo espiritual só vê o mundo material. Não é capaz de perceber a extensão da espiritualidade ou do mundo espiritual que se estende aí ao infinito afora. Aí. As colônias, os locais, as regiões astralinas, está restrito, está no ambiente caseiro, está na casa, está vendo rua, tudo material, do mundo físico. Não tem percepção adestrada para perceber o mundo invisível ao qual está pertencendo. E se acha pertencente ao mundo material ainda. Por isso que as entidades superiores, muitas vezes, elas têm que se densificar para aparecerem para os espíritos. Já viram nos livros? Os espíritos chegam numa determinada casa para fazer um trabalho de ajuste, de acerto dos problemas que está acontecendo às vezes, e tem entidades obsessoras ou entidades espirituais que coabitam com os encarnados, os espíritos protetores chegam e eles não são vistos. É claro que a vibração é outra, mas é um
parâmetro que nos auxilia a entender que os espíritos não veem tudo que está no mundo espiritual. Então os espíritos têm que densificar a sua estrutura perispiritual para que eles o vejam. A mesma coisa acontece, a entidade superior se apresenta como um preto velho, por exemplo. Às vezes ela fosse apresentar como é só luz, ninguém vai perceber, é só luz. Não tem ainda aquela condição de alcançar a visão que a entidade de fato transparece. Por isso que é importante para nós também a gente usar a imaginação. A imaginação é um atributo da consciência, é um atributo do espírito. A gente pode imaginar coisas. A imaginação é prodigiosa. Como é que os poetas, os romancistas, os músicos, os cientistas, né? A gente já lembrou que Einstein fez a teoria da relatividade a partir da imaginação, para depois pôr nas equações. A imaginação é um atributo nosso, imaginar coisas boas. É como a senhora que ia desencarnar, estava prestes a desencarnar, e ela dizia, eu só estou imaginando luz, eu só estou imaginando luz, eu quero imaginar luz, eu quero imaginar um campo, um campo cheio de luz, um campo bonito. Ela ficou imaginando, desencarnou num lugar desse. Caiu num lugar desse. Porque a imaginação é uma predisposição a colocar o espírito numa determinada situação. Porque ela te antecede ao seu deslocamento. Você pode ficar imaginando que está fazendo mal para alguém, que está cometendo um assalto, que está cometendo um crime, que está fazendo um ato corrupto, e você pode imaginar coisas saudáveis, positivas e elevadas que vão igualmente nos transportar para o ato em si. Então a imaginação pode... a gente se familiariza com ela. É assim que começa. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Imaginação. Então, é uma predisposição. Aqui na Terra, por estarmos obnubilados, estarmos meio atordoados, a gente diz que a gente tem um livre-arbítrio para tomar decisões das ações, mas existem condições restritivas na mente, porque mesmo com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós somos impulsivos, muitas vezes nós somos frutos do meio, que pode ser que por modismo sigamos determinadas ações, agimos sem pensar, e como que fica? Esse é o livre-arbítrio, às vezes, que é uma condição que restringe. Irreflexão, impulsividade, inércia, imitação, contágio, moda. Mas isso não elimina a liberdade. A gente é responsável pelas consequências. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós estamos contrariados porque agimos mal. E às vezes a gente questiona, mas eu não usei o meu livre-arbítrio. Mas usou, na verdade. Porque está íncito no nosso íntimo, muitas vezes, certas ações que, por estarmos obnubilados aqui, nós próprios às vezes não as percebemos. Mas estava lá no nosso âmago, no nosso íntimo. Então nós fomos por aquele caminho exatamente porque era aquilo que era a nossa tendência. Por isso que se diz, conhece-te a ti mesmo. E nós não nos conhecemos plenamente. Então existem coisas que a gente decidiu fazer mesmo sem decidir. Por quê? Nós as fizemos, levados por uma incógnita, mas era isso que era para fazer porque era o que estava em nós. Então, o Espiritismo não tem escapatória. Às vezes a gente fala, nossa, mas a minha vida não é como eu queria, isso não é como tal. É sim. Existe um dispositivo interno que nós desconhecemos totalmente, por estarmos meio atordoados, desencarnados, mas aquilo que está dentro de nós é que vai como um imã, levando a gente para determinadas situações, que é aquilo que nós buscamos, que é o que o nosso livre-arbítrio, se tivesse pleno e lúcido, definiria como sendo, é isso que é para fazer. Há leis que nos empurram para frente. Ah, mas existe o assédio, existe o amparo. A pessoa às vezes faz alguma coisa porque está assediada, está obsediada, sim. Mas mesmo a obsessão, mesmo o assédio, é inerente, é compatível com o espírito, compatível com a pessoa. O obsessor está de alegre, ele está ali perdendo tempo. Ele tem consequências terríveis
no transcurso do tempo. O amparador tem uma missão. O amparador quer nos ajudar. É diferente. Então o que acontece? O livre-arbítrio pode não ser absolutamente total, mas a responsabilidade pelas consequências dela nós não nos eximimos. Só que esse eximir não é como se supõe que vai pagar por aquilo que fez. Por isso que se diz, o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que se diz que a gente pode aprender pelo amor. Não precisa da dor. Significa dizer o seguinte, que nós não temos que ficar pagando erros cometidos à torta e à direito, olho por olho, dente por dente. Foi retificado esse princípio. Então, quando nós buscamos o acerto, a lucidez, o entendimento, a forma mais lúcida de agir, o raciocínio, a reflexão, a pausa, a acalmia, nós podemos acertar. Nós podemos corrigir aquilo que já fizemos de equívoco. O simples fato de nós não sermos capazes de repetir aquilo que fizemos outrora já é um sinal de que está resolvido, de que já houve uma melhoria, houve um adiantamento, houve um esquecimento. Isso que é o que a doutrina espírita nos orienta. E às vezes fala, por que fiz tal coisa, porque não queria, não sabia. Aí entra a tarefa dos mentores que nos ajudam. A gente pensa que não sabia, a gente não está pleno do nosso conhecimento e vai em frente. O mentor tem uma tarefa junto a nós e ajuda-nos, porque ele sabe o que está no nosso íntimo. Ah, não era isso que eu queria fazer. Às vezes era isso mesmo. E o mentor espiritual sabe disso. Por isso que nós fizemos. Para que nós facilitemos o trabalho desse mentor, existe o que? A oração. A prece é uma comunhão. A prece, entre as manifestações que ela produz em nós, é nós pedirmos para que reverbere, para que reflita, para que se ecoe em nós a luz do plano maior. Para que essa nossa mente, cheia de problemas, cheia de toda deficitária, cheia de ideias pequenas, ideias medrosas, ideias negativas, ideias maldosas, brigas mentais, críticas mentais, para que a nossa mente reverbere, reflita, ecoe aquilo que está no plano maior, os espíritos de luz, os espíritos que nem corpo mais têm, os espíritos que são consciências livres e nem perispírito têm, ou os que estão acima de nós e que ainda terão que reencarnar, mas estão acima de nós, para que o que vai na mente deles, o dispositivo frequente das suas vibrações caia sobre nós, para que o nosso pensamento se expanda, se alastre, para que a gente pense também com luz, com discernimento, com agradabilidade, com confiança, com esperança, com ações mentais. Essa é a grande prece, a prece que a gente faz. E ocuparmos-nos, vermos os nossos deveres, temos deveres na nossa existência, fazer alguma coisa ainda que para nós próprios. Por isso que agora vamos entrar no novo ano e sempre a gente faz novas promessas, né? Isso é comum e muitas vezes não as cumprimos porque depois cai na rotina. Mas a gente tem que ter uma agenda de atividades. Existem coisas que a gente tem que fazer todo dia. Tem que dormir, tem que almoçar, tem que jantar, tomar café quem pode, né? Pessoas que tomar banho, ter horário para dormir. Desenvolver nessa agenda também um momento dedicado ao quê? À instrução, à leitura, à caridade, ao amor, à oração, ao desenvolvimento de uma aptidão que sinta, uma vocação, um desejo de aprender, de melhorar, pintar um quadro, tocar um instrumento, tocar piano, tocar violino, tocar teclado, desenhar, escrever poesia, fazer um diário, escrever
texto, fazer qualquer coisa, se dedicar a uma tarefa, qualquer que eu seja, dedicar a alguém. Se viver de qualquer jeito, lá na frente não vai ter jeito. Então é necessário não nos distrairmos. Essa distração é que caracteriza, às vezes, o transportar a vida de uma forma alheia. Você põe no piloto automático e vai. Os dias vão se passando e você está indo, normalmente. Chega dezembro, o ano correu. Ah, passou a semana, nem sei o que eu fiz, foi tudo no piloto automático. Essa distração é que nos deixa enraizados na matéria, sem pensar na matéria, tudo mecanicamente. Então é necessário o quê? Não distrair e vigiar. Não realizar nada que contrarie o bem. Diante de quem quer que seja, olhar com uma certa consideração, compreensão, afeto. Olhar as pessoas que nos circundam. Olhar o mundo com afeto e compreensão. Sempre, sempre. Ah, mas existem tantas coisas erradas. Sim. Você, a gente, critiquemos, comentemos, lógico. Não pode não ter alinhamento, nem pode ter o mesmo apreço por todos. É lógico que não. Você não pode ter o apreço que tem pelo Chico Xavier, da mesma forma o apreço que tem, não vamos falar nomes, né, mas bandidos que existem aí. Não pode ter o mesmo apreço. Mas o olhar de consideração, de afeto é imprescindível. Nós não queremos ter ninguém, deveríamos, né? Não queremos ter ninguém que nos peça perdão. Ninguém tem que nos pedir perdão. Vamos considerar que ninguém nos deve nada. Nós viemos ao meio compatível com a nossa necessidade. Viemos ao meio porque fomos trazidos. Seja no ambiente de casamento, de família, de profissional, escolar, social, na vizinhança, o que quer que eu seja. Trabalho espiritual. Fomos chamados a um meio que talvez tenha sido para que nós o ajudássemos. Não reivindiquemos quanto possível, sem dogma, com discernimento, aprendendo, meditando, o desejo de que alguém nos peça perdão. Não precisa ninguém nos pedir perdão. Mas nós queremos pedir perdão, sim. Queremos pedir perdão porque nós sabemos das nossas omissões, dos nossos erros, da nossa indiferença muitas vezes. E quando a gente sai da total simplicidade que nós começamos a sair para um pequeno discernimento, mais acentuadamente fica a necessidade de nós pedirmos perdão. E nós temos que, dogma, mas fazer o possível, para considerar o próximo. Amar o próximo, como se diz. O próximo é quem passa por nós, é próximo. Porque nós estamos aqui, quem está lá na China, não sei quem é, não sei como vive, não tenho inveja dele, não tenho ciúme dele, não tenho nada, não conheço, nem estou vendo. Mas os próximos são os que estão próximos. Agora, quando se fala próximo, além de próximo como semelhante, é próximo mesmo, de proximitude. Está no seu metro quadrado, sobremaneira. É esse que requer da nossa parte uma compreensão. Os mais próximos. E que nós, muitas vezes, omitimos essa verdadeira compreensão. Estabelece-se o distanciamento natural da vida humana, mas compreendamos o dispositivo dos espíritos amigos. A pessoa veio à mesma família, irmãos que estão distantes, porque a vida transportou um para um lado, outro para o outro, está distante. Se passa às vezes meses, anos sem falar um com o outro, por questões de distanciamento, de correria da vida, mas houve já na elaboração do meio familiar, daquela união, um dispositivo de aproximação, de baixar a guarda, de dar uma trégua à eventual desavença anterior. E isso já é um ponto saudável e positivo.
Então a boa vontade, o bom sentimento que se guarda já é uma resolução de débitos do passado. Então é isso que é amar o próximo, principalmente os mais próximos. Por isso, de novo, o amor, a consideração cobre a multidão dos pecados. Pecado, erro, agressões, indiferença, precipitação, impaciência. A reencarnação, né? Reencarnação é uma necessidade para nós. Reencarnação que sempre se acreditou, sempre se falou. Originalmente, textos evangélicos tinham o dispositivo da reencarnação às claras. Muita coisa foi mudada, foi apagada, camuflada, porque nem sempre é interessante o discernimento. É preferível que nós nos mantenhamos, às vezes, restritos na nossa compreensão, para que os mais espertos tomem conta, né? Mas deixa isso para lá. A reencarnação é um ato de amor. É para crescer, para corrigir, para consertar e para entender o meio e nós. Então não é só nós, o meio também. O meio em que nós viemos. Então a gente deduz o que? A reencarnação não é só para mim. Você não reencarna sozinho. Você não reencarna para crescer no meio do mato sozinho, sem mais ninguém, só você, o Tarzan. Isso é uma ficção, um caso ou outro. Nós reencarnamos um meio. Então esse meio, a reencarnação é para o meio. Ué, só para mim. Só a gente que é o destaque. A reencarnação existe, eu reencarnei nesse meio, eu. Não, é o meio. Da mesma forma que eu tenho dificuldades com o meio tem dificuldade comigo. Da mesma forma que eu tenho compromissos com o meio tem compromissos comigo. O meio são as pessoas. Da mesma forma que eu tenho que me entender com eles, eles têm que se entender comigo. Então, a necessidade é para todos. A reencarnação não é um benefício individual, é um benefício coletivo, porque ela pega um magote, né? Pega uma turma, várias pessoas que têm compromisso, que têm necessidades particulares, afinidades. E isso é o que vai fazer com que nós caminhemos para frente. Vamos acertando, aparando arestas, compreendendo, ser do mesmo sangue, ter vínculo, ter elos, ter coisas em comum, origem familiar comum. Isso reedifica o ânimo, o íntimo. Detém certos astos, certos gestos de animosidade, de contrariedade, de desamor. Os vínculos nos unem, os que nos rodeiam. Mas a gente tem que devassar, na verdade, aí entra a gente, devassar o nosso interior. É ele que a gente tem que pesquisar, afundar, aprofundar. Invadir, ter vistas para dentro, nos analisar, buscarmos a nós mesmos. Tem muitas coisas que a gente percebe, mas não consegue verbalizar. Não consegue pôr em palavras. É sentimento. Só que o sentimento tem vida. Ele tem projeção. Ele tem forma, pensamento. Então, se a gente não consegue colocar em palavras, a gente coloca em prece. Dentro do que pode. Para que seja orientado, esclarecido, expandido o discernimento. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. O mundo espiritual nos rodeia. Muitos de nós têm crença espírita, mas nunca viu um espírito, né? Tem crença espírita, mas não consegue perceber que é um reencarnante, acha que nunca teve vida anterior. Não tem
percepção mediúnica. Então a gente acredita nos idôneos. Você não viu, mas você acredita. Acredita nas informações do Chico Xavier, nas informações de Ivone do Amaral Pereira, nas informações de Divaldo, nas informações de Peixotinho, de Arigó e de outros tantos médiuns mais por aí, idôneos. A gente acredita, não, eles estão falando que vê espírito, que viu espírito, que conversa com os espíritos. Eu acredito que eles devem ter alguma coisa em mente que eu não tenho. Sou mais casca grossa, sou mais grosseirão, não percebo. E muitas então das vezes a gente acredita, mas é válido isso, mas é mais do que válido nós buscarmos e pesquisarmos a captação do mundo espiritual. Porque se nós somos médiums, nós devemos desenvolver a nossa mediunidade sempre. Como é que a gente vai viver como se não existisse nada? E a gente sabe que existe. O espírita sabe, por uma convicção pessoal, que existe espírito, mas vive semanas e semanas sem pensar nos espíritos. Não tem curiosidade de querer ver, sentir, ouvir vozes. Bateu aqui, uma batida ali, isso aqui, colar alguma coisa, um som, alguém me chamou e não é carnal, um barulho. Analisar, perceber os sinais, a sinalética que a gente tem. É necessário isso. Mas voltando ao que nós não estamos sós. Então os espíritos estão conosco. Quando lá existe o Pai Nosso, e aí tem uma ocasião que Jesus mesmo fala, por exemplo, né? Entra no seu quarto e no silêncio do seu quarto, ora ao teu Pai que te vê em segredo, e em segredo do seu quarto ele vai te atender. Mas, poxa vida, por que a gente fala na primeira pessoa do plural? Se fosse para eu me dirigir a Deus, eu falo, Pai meu que está no céu, venha até mim o vosso reino. Por que a gente fala Pai nosso, venha a nós, sempre na primeira pessoa do plural? Bom, primeiro para lembrar, obviamente, que Jesus falava numa coletividade, lembrar que todos nós somos irmãos. E quando eu peço para mim, eu peço para todo mundo. É Pai nosso, é Pai de todos nós. Venha a nós, venha ao mundo, venha a todos o vosso reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é dá-me, dai-nos para todos nós. É o sentido. Mas há também um outro sentido que a gente pode deduzir. Você entra sozinho no seu quarto para orar, mas você não está sozinho. Pai nosso. Entidades espirituais vinculadas magneticamente ao seu campo de ação. Pode ser? Pode não ser. Nós não estamos sozinhos. Existem afinidades, existem espíritos. Então, quando nós pedimos por nós estamos pedindo por aqueles que estão na nossa linha de ação, e são muitos. Ou os mesmos que estão com um, estão com outro, estão com vários. É uma coletividade de afinidade. Mas existe alguém conosco. O que, de certa forma, se não for o nosso amparador, se for alguém que precisa, alguém que está no nosso nível, está precisando de ajuda. Porque nós estamos encarnados, então é normal que estejamos aqui no mundo físico, atendendo às necessidades do mundo físico, mas quem está desencarnado está errado. Pelo menos até onde a gente sabe, ele está vivendo no mundo físico, mas o mundo dele não é mais o mundo físico. Está precisando de esclarecimento, discernimento, precisando de ajuda. Por isso, o Pai Nosso, também por isso, é na primeira pessoa do plural, nós. Mesmo você estando orando sozinho, supostamente sozinho. Eu reencarnei, nós reencarnamos para viver com os nossos. E eles conosco. Se tem dificuldade com os outros têm dificuldade conosco. Mão dupla. A reencarnação é um benefício coletivo para todos nós. Vamos pelo amor. E não pela dor. De qualquer forma a gente vai, né? Aprender com a experiência alheia, aprender com o próprio erro. Quem aprende com o próprio erro erra menos. Mas a gente erra, às vezes repete o erro. Mas tudo depende da nossa vontade, do nosso querer. A maior força que nós temos. No Livro dos Espíritos tem uma parte lá que fala exatamente isso.
As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Predisposição instintiva. As predisposições instintivas, pergunta 845. As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Daí ele vai falando, conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. A gente é secundado por espíritos que simpatizam com as nossas disposições, boas ou más. Mas não há arrastamento irresistível. Ninguém nos leva para o buraco se a gente não quiser ir. Quando você tem vontade de resistir. Aí eles terminam assim, ó, lembrai-vos de que querer é poder. Ó, os espíritos já falavam isso, querer é poder. O que nós precisamos? Querer. A gente não... Ah, não quero, tá bom como tá. É isso que não pode. Vamos para a nossa vibração? Gente, muito obrigado. A gente agradece. Que possamos ter, né? Tem que desejar Feliz Natal. E isso é claro, nos nossos dias, como as coisas estão, mas alegria no coração, família, solidariedade, abraço, carinho, vibração, telefonema. Oh, que maravilha, que beleza. Fica todo mundo pensando em Jesus. Parece que dá uma mainada na vibração. Oh, que maravilha. Que as luzes do mundo maior abençoem os que padecem, os que sofrem, os que estão na carência, na dor, no sofrimento, na doença, na tristeza, na amargura. No plano físico e no plano espiritual. Paz na terra, paz nos corações, visitação aos lares de cada um. Visitação. Visitação elegante, saudável, bonita, espiritualidade entrando, gente. Abençoando o ambiente doméstico de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Obrigado, gente. Fica com Deus. Alegria nos corações. Alegria de viver. Contentamento e paz. Graças a Deus.